profissões. Em outros casos, mesmo tendo os mesmos direitos, elas recebem salários menores que as dos homens. Além disso, mulheres negras ainda sofrem com discriminação racial. Por isso, para uma sociedade ser mais justa e igualitária, o respeito às mulheres e o fim da discriminação ainda são objetivos a serem alcançados. Nossa palavrinha de hoje, direitos da mulher, tá? Vou passar só um minutinho. Então, pessoal, eu vou passar um videozinho para vocês falando algumas coisas a mais sobre os direitos da mulher. Vamos lá? Oi, pessoal, eu sou a Nath, a sua aprendiz de cientista. E hoje eu vim falar de mim. Na verdade, não exatamente de mim, de mulheres. Mais especificamente de direitos da mulher. Você sabia que alguns direitos das mulheres foram criados há não muito tempo assim? Ao longo dos séculos, muitas mulheres vêm lutando pela igualdade de direitos. As mulheres que se envolvem nessas lutas sociais são conhecidas como feministas. Antigamente, as mulheres não eram tratadas como seres iguais aos homens. Elas eram consideradas mais fracas e menos inteligentes do que eles. E essa ideia era reforçada por mitos e religiões. Tinha até quem saísse dizendo por aí que as mulheres eram a fonte do mal. Bom, hoje todo mundo sabe que isso não tem fundamento. Mas você deve estar se perguntando quando foi que o cenário começou a mudar de verdade. Então, no final do século XVIII, começou a ser difundido o conceito de liberdade individual. Isso aconteceu na Europa e na América do Norte. A liberdade individual defende que os direitos das pessoas sejam respeitados pelo governo. Até aí, tudo muito bonito. Acontece que o conceito de liberdade individual não incluía as mulheres. Eram direitos do homem. Mas isso não passou batido, não. Já nessa época, algumas mulheres se opuseram a isso e começaram a falar abertamente sobre os direitos da mulher. Uma feminista muito famosa dessa época foi a Mary Wollstonecraft. E o que ela dizia é bem óbvio para os tempos de hoje. Mary defendia que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades que os homens, em termos de educação, trabalho e atuação política. Como dá para ver, nem sempre o que é óbvio em uma época foi em outra. As mulheres sabiam que para mudar a sociedade só tinha um jeito, por meio do sufrágio, ou seja, pelo direito ao voto. Apenas assim elas poderiam fazer parte do governo e influenciar as políticas e leis. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos da mulher teve início com o movimento abolicionista. Então, gente, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Trabalho e atuação política. Como dá pra ver, nem sempre o que é óbvio em uma época foi em outra. As mulheres sabiam que para mudar a sociedade só tinha um jeito, por meio do sufrágio, ou seja, pelo direito ao voto. Apenas as políticas e leis. Nos Estados Unidos, o movimento Então, gente, aqui em relação ao parte do voto, as mulheres nessa época só podiam votar, quando veio para o Brasil, as mulheres que fossem casadas e mesmo assim tinha que ter autorização do marido, né, para poder votar. E quem tivesse uma profissão, que quem tivesse uma profissão era independente, então poderia votar. A primeira mulher candidata que chegou a ganhar na política foi na parte do Nordeste, se eu não me engano foi em Pernambuco, e mesmo assim ela não concluiu a sua administração porque foi anulado o voto das mulheres. E aí tiraram ela da administração da cidade, né, do local lá. Eu não me lembro o nome direitinho. Mas, mesmo tendo esse direito, ainda teve algumas restrições. Vamos lá, continuando? Apenas assim elas poderiam fazer parte do governo e influenciar as políticas e leis. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos da mulher teve início com o movimento abolicionista. Dois nomes que se destacaram muito foram Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton.
Além de lutarem pelo fim da escravidão, essas mulheres lideraram a primeira convenção pelos direitos da mulher. Mas o feminismo não foi exclusividade dos Estados Unidos. Em outros países, muitas mulheres deram duro para que o direito ao voto fosse conquistado. Na Nova Zelândia, esse direito foi conquistado em 1893. Na Austrália, em 1902. Na Finlândia, em 1906. Na Noruega, em 1913. E no Reino Unido, em 1918. Na Suíça, o processo foi mais lento. E as mulheres só puderam votar a partir de 1971. Já o Oriente Médio negou o direito ao voto às mulheres até o início do século XXI. A última nação do Oriente Médio a autorizar o voto feminino foi a Arábia Saudita, em 2015. Atualmente, o único país onde as mulheres não podem votar é o Vaticano. Entre o final do século XX e o início do século XXI, muitas mulheres também foram eleitas para cargos governamentais importantes, como presidentas ou primeiras ministras. Isso aconteceu em vários países, dentre eles o Brasil. Inclusive, você deve estar se perguntando, e o feminismo no Brasil? No Brasil, a luta pelos direitos das mulheres começou no século XIX. A pioneira do feminismo no Brasil foi Nísia Floresta Brasileira Augusta, cujo nome verdadeiro era Dionísia Gonçalves Pinto. Nísia foi uma educadora e poeta nascida em 1812. Outro nome importante do feminismo no Brasil é Berta Lutz. Em 1912, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Tá, mas e agora? Como é que tá a situação? Infelizmente, a luta das mulheres por seus direitos continua. Ainda hoje, as mulheres muitas vezes recebem salários menores do que os dos homens, mesmo quando estão ocupando a mesma função. A violência doméstica contra a mulher também continua a ser uma questão nos dias de hoje. Lamentável. Mas, falando de coisa boa, uma conquista muito importante no combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica contra a mulher como crime. E não só isso, ela também indica maneiras de evitar as agressões e de enfrentar e punir os agressores. Meninas, sou só eu ou esse vídeo também deu uma vontadinha de sair lutando pelos nossos direitos? Lembrando que o da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela não protege só as mulheres, elas protegem os homens também, tá? Que tem muitos homens que também são maltratados pelas mulheres e as mulheres também têm as penalidades, tá? A Lei Maria da Penha não protege só os homens, ou só as mulheres, os homens também. Ó, um grande beijo no coração de cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor. Lembrando que tem muitos alunos que não postaram a atividade de educação física, que é da aula de quarta-feira. É a mesma brincadeira, tá bom? Quem já postou, igual o Luiz, Camila, Murilo, o Luiz Beia, né? A Ana Clara, né? Ana Clara, ó, tá de parabéns. Sempre primeira, Ana Clara. E o videozinho da plantando a mudinha de planta frutífera, tá? Quem postou pra mim foi Ana Clara e o Luiz Beyer. Só eles dois que postaram até agora. Então, gente, vamos, ó, acelerar aí, né? Acelera aí, Ayrton. Porque terça-feira encerra o nosso terceiro bimestre, tá? Terça-feira encerra o nosso terceiro bimestre. Não tem como ficar esperando, não tem. A gente não pode parar, não pode ficar esperando aluno ficar colocando atividade em ordem. E outra coisa, lembrando que para pegar o volume 4, tem que ter o volume 3 organizado, porque eu mesma vou entregar e eu vou olhar a atividade, tá? As atividades rapidinho, vou dar uma folheada. Tá ok? Então, ó, colocando em dias as atividades. Mesmo que não poste para me ver, mas coloque em dias, resolva. Teve aluno que entregou a provinha do sondar, mas não prestou atenção nas explicações. Pena, mas não acertou. Muitas questões não foram acertadas. Mas tem aluno que são bem dedicados, estão assistindo todas as aulinhas, ó,
Tá de parabéns, tá bom? Então, beijo para todos vocês. Um bom final de semana e fiquem na paz do Senhor.